Bem, nós estamos agora no dia 10 de março de 2024. Então está retomando. 10 de abril, né? Assim. 10 de março já passou algum tempo. Hoje estamos no dia 10 de abril de 2024. Depois de 10 anos, né, que nós fizemos o primeiro grupo de trabalho sobre as cartas de Mestre Albuquerque, nós temos aqui a presença de Flávio José, né, Jeane do Carmo Maíse, né, e com as presenças de Marise Vasconcelos e Mário Taqueia. Então, a ideia é exatamente a gente retomar a questão das cartas de Messia. Se nós tínhamos cerca de 750, com um novo lote que a gente conseguiu, a gente tem hoje cerca de 800 cartas. E esse material ele vai começar a ser digitalizado. E o nosso propósito é fazer isso de forma colaborativa e colocando online, porque não tem grana. Quem não tem grana tem que inventar, né, Marta? Quer vender livro, pedir Pix, esse negócio todo. Mas eu passaria, antes de concluir, a palavra para cada um sobre o que foi e o que vai ser dentro do Memorial Mestre Albuquerque, né, a inclusão das cartas, tanto dos advogados e dos reprimidos e reprimidas. Com vocês, nosso companheiro Flávio José, né? Então, nós estivemos aqui há 10 anos atrás, né, abrindo os primeiros lotes das caixas, e nós encontramos cartas, bilhetes, documentos que trataram da arqueologia do tempo escuro da nossa pátria, do nosso país, né, daquele tempo tão terrível da ditadura militar. E Messia, para nós, foi uma grande surpresa, que a gente eu pelo menos não conhecia o trabalho de Messia, eu vim conhecer aqui nessa casa. Foi uma grande novidade em saber que ela guardou com tanta presteza, com tanto cuidado, né, a memória de tantas pessoas que foram perseguidas pela ditadura militar. E hoje, depois de 10 anos, a gente está aqui novamente, reabrindo outras cartas, revendo. E já com o livro, saiu o livro, saiu a peça, isso. Já tem um novo cenário, né? Revivendo também esse material que foi trazido para você, né, Roberto? E trazendo também uma nova página dessa história. E nós vamos contribuir, né, na leitura e no enriquecimento da nossa história. A história da nossa luta pela democracia. Fala quem quiser, em vez do esquema horário, né? Porque, na verdade, é a pessoa que mais qualificada aqui é a nossa historiadora Jeane, né? Assim, o que eu queria falar sobre Messia, complementando tudo que Flávio colocou, que eu também vim para cá e conheci Messia aqui, também nesta casa, né? Com um projeto que a gente tinha de Memórias Reveladas, que era para trabalhar com o acervo de Messia, há alguns anos atrás, mais de 10 anos atrás, e passamos a conhecer e a pesquisar. Essas cartas e os outros documentos do acervo constituem fontes históricas extremamente valiosas para a reconstrução dessa memória, justamente nesse momento em que essa memória da ditadura ela é colocada em xeque, né? Com a introdução das redes sociais e de outros elementos que vêm para negar tudo isso que aconteceu. Então essas cartas, não só as cartas, mas todo o acervo de Messia constitui justamente isso, porque quando a pessoa lê documentos escritos por ela própria, atestando fatos, né, acontecimentos, relações, momentos históricos, prisões, torturas, nós realmente estamos diante de algo, de testemunhos, né, vividos por ela ou sentidos por ela, acompanhados por ela. E é aí que a gente reforça essa reconstrução da memória, porque nossa luta ela precisa ser diária nessa reconstrução. Todos os dias a gente reconstruir. Já tem uma versão de um lado, mas essa versão que é contada oficial, ela exclui pessoas. E nós, né, como pessoas de determinadas profissões ou apenas
gente comprometida com os direitos humanos, queremos e precisamos reconstruir essa memória a partir dessa documentação. As duas perguntas que eu tinha para fazer, se é que eu posso, você falou de encontrar com algumas pessoas e entregar a carta. Você vai pegar a carta mesmo oficial e entregar ou mostrar uma cópia? Eu sou tipo ele, com acervo assim. Porque a gente está pensando fazer caravanas nas capitais. Entendi. Um exemplo, tipo assim, Maceió. Quando chegar lá, encontrar as cartas as pessoas, entregar as cartas que a gente tem e ir atrás de cartas que não existem. Uma cópia. A segunda pergunta, e aí depois a gente pode pensar nisso, mas eu vou jogar aqui para a gente ir pensando em relação à organização do material em si. A coisa prática, que você citou nomes. Eu me lembro que quando a gente teve há 10 anos atrás, a gente separou muito por estado, não foi? A gente fez uma separação por estado e cidade, algo desse tipo, a nossa separação maior. Hoje, você falou numa organização a partir de nomes, de pessoas, né? Mas tem um detalhe, a gente já está fazendo isso já em cima de um memorial que já está online. Certo. Então, as 700 pessoas hoje de Messia vão dividir-se em memoriais estaduais. Entendi. Então, o que tem, e com um detalhe, faz de conta que Jeane, você é uma militante. Você nasceu na Paraíba. Então Jeane, PB e o local onde você teve a sua militância. Entendi. Então, você pode estar em um estado ou outro. Entendeu? Então, na verdade, se o primeiro grupo, que há cerca de 10 anos atrás, discutiu, na verdade, a gente levantou a bola de Messia ali, não foi? Mas agora, é como a gente estivesse fazendo o segundo livro, que talvez não seja impresso, porque as 700 cartas vão ser rateadas em todos os militantes, em cartas dos militantes, né? E como esse negócio de fazer o livro é muito caro, a gente vai jogar imediatamente online. E a ideia é talvez a gente fazer o material digital. Sair com todas as cartas digitais. Certo. O material online vai carta por o nome do militante e a cidade onde ele atuou, como você disse agora. Estado. Estou falando aqui das cartas aqui, físicas. Uma proposta da gente pensar em organizar elas para quando você quiser encontrar a carta de fulaninho de tal, você vai saber por uma numeração ABC, onde ela exatamente vai está. Vai ser o ABC Sim. geral e o ABC Pronto. estadual. Aí, isso que eu estou colocando agora para a gente pensar nisso, nessa articulação. Porque tá lá o pacote. Aí eu vou procurar. Não. Eu quero tal carta, ela está em tal caixa, de tal pasta, ou tal gaveta, de tal lugar, em tal... Na verdade, a melhor proposta que aparecer é que a gente vai acatar. Pronto, mas eu estou dizendo assim, para pensar nisso. Sim. Como fazer isso de uma forma Essa viável. foi a primeira ou a segunda pergunta? Já foi a segunda, porque a primeira era sobre entregar as cartas. Pronto. Então vamos ouvir o restante do pessoal, né? Do Carmo ainda foi da primeira turma, né? Foi. Diz lá. Fala quem é da primeira turma. Eu acho, né, que participar do primeiro encontro de leitura dessas cartas, né, foi muito importante, assim, como mulher, né? A luta das mulheres, né, em plena ditadura, que a gente não lembra de que tinha mulher como Messia. Né? É verdade. E como Messia teve várias outras, né, que deixam a memória escrita e que, assim, esse estudo, esse trabalho aqui do Centro de Direitos Humanos, ele tem várias fases, né? A primeira foi a leitura, seleção, né? Depois a leitura, depois a organização e depois um grande seminário, que eu acho que aquele seminário foi um dos maiores seminários que eu participei, até porque a gente teve contato com várias pessoas que foram torturadas, né? Passaram pela ditadura, passaram pela tortura, depoimentos, assim, coisas que não está escrito na história. E que a gente precisa levar isso para a sociedade e trabalhar direitos humanos, eu acho que é defender a democracia, e era o que Messia fazia. E é o que a gente está fazendo aqui, em defesa da democracia, Messia Albuquerque. Continua as cartas como advogada militante, que pouco a gente vê hoje. Né? A gente vê a advocacia hoje
não se envolve muito nessa pauta que está no auge, né? É uma luta constante em defesa da democracia e Messi está dando um testemunho para que a gente não esqueça. Ditadura nunca mais. É muita tortura, é muito dolorido. E ninguém tem o direito de fazer o outro sentir dor. Simplesmente isso. Bem, estou aqui 10 anos depois, participei do primeiro grupo. Estou aqui 10 anos depois. Para mim foi uma grande honra ter participado daquele primeiro grupo, como hoje do segundo grupo. E eu sou uma pessoa que, pela profissão, né, trabalhar com vídeo, sempre via, sempre entrevistava, sempre filmava as pessoas, mas nunca trabalhava com documento escrito. Era sempre a questão da filmagem. Hoje eu estou aposentada das filmagens, mas trabalhar com documento é uma nova fase. E em 2024, o ano que fazem 60 anos da ditadura militar, continua sendo uma honra, continua sendo uma coisa muito importante. Nós temos que honrar o sofrimento dessas pessoas que morreram e foram torturadas, sabe? Nós temos que não esquecer, nós temos que cada vez dar mais importância a esse tipo de trabalho. Não só nós, Centro de Direitos Humanos, Pós-TV DHNet, como também as escolas, não é, Jeane, não é, Marise? As escolas, nesse ano, fazer palestra, falar com os alunos, explicar, até colocar os alunos para fazer debate entre eles. O negócio é não deixar a memória morrer. Porque tudo que os militares querem é que a gente esqueça. Mas ninguém deve deixar a bola cair, não. Muita gente sofreu por conta disso. Deve ser sempre relembrado. Ditadura nunca mais. Agora, um detalhe, Mari, é que a partir de agora, as cartas têm um destino. Quer dizer, hoje nós estamos no dia 10, né? Dia 10? A partir de segunda-feira que vem, viu, Fábio? A partir de segunda-feira a gente vai começar a escanear e colocar no ar. É mesmo. A segunda coisa é pegar todo esse material e fazer um livro digital. Eu acho que é mais realista do que fazer um livro de 800 páginas. E atinge mais ele. O livro digital vai para a internet e o mundo inteiro vê. Modestamente, eu tenho um artigo que eu escrevi, Roberto, que está no DHNet, sobre as cartas. Do carro? Tem um artigo que eu escrevi que está no... O que é que você diz mais ou menos no artigo? Eu precisaria ler novamente, né? Porque faz muito tempo isso que eu escrevo sobre... Inclusive, eu dou o nome de Arqueologia da Dor e da Coragem. A ação que ela tem, né, de trazer para essas cartas o sentimento que as pessoas estavam sentindo e passando naquele momento, né? O tipo de carta, as missivas, os bilhetinhos, né? Isso, os bilhetinhos. Então, tem um artigo que eu escrevo, tá no site, que explica, eu acho que bem interessante, de forma bem interessante. E outra coisa, Flávio, a gente está considerando, a gente está partindo de algo, mas eu particularmente não imagino que isso é uma coisa fechada. Eu acho que o que vai valer é a melhor ideia, né? Primeiro olhar, isso aqui é cartas novas, olhar esse material. Esse material já tem uma pessoa que vai escanear. Existe a segunda coisa, em vez de ficar imaginando, vamos fazer um projeto. A gente está partindo de uma... A gente discutiu com Marise e com do Carme e Maíse na sexta ou sábado. O que a gente vai fazer? Nós vamos pegar 20 livros, vamos vender esse livro para... Porque se ficar, vamos fazer um projeto da lei, não sai. Né? Então, eu digo, pagar a pessoa que vai antes de ouvir o pessoal, dizer o seguinte, a gente tem a partir de agora um universo de cartas, em torno de 800 cartas, que vão ser, eu acredito que em 3 semanas a gente conclui esse material. Esse material vai fazer parte do memorial dhnet.org.br/Messia, que vai estar dentro do ABC dos Reprimidos, que tem 700 pessoas. Então, dentro de cada página dessa, a gente vai botar as cartas.
e as cartas digitalizadas. Porque boa parte dessas cartas estão digitadas, que depois é um outro trabalho que a gente vai fazer. Mas continue aí. Não, mas é isso que você falou. Você falou de 800 cartas. Com essas aqui. Agora, quantas dessas 800 são cartas que a gente são dela? A gente vai ver no final. Não tem ideia. Mas eu diria que 80%, 90% eram recebidas. São recebidas. Sim. Agora eu estou me situando melhor. 800 cartas, sim. Então é o todo, né? Quando terminar isso aqui, a gente vai saber. Dentro desse título que você colocou aí, que realmente na parte arquivística, né, correspondências, que é o grande tema de cima, aí se subdividiria em recebidas, enviadas, bilhetes ou cartas curtas. Exatamente. Isso aí no meio do caminho você vai nos ajudar muito. Aí nisso aí a gente precisa ver essa divisão, certo. Até mesmo dentro do material que vai ser publicado, como vai estar lá nomeado. O que vai acontecer é o seguinte, talvez a gente precisa até saber qual o dia que a gente vai se encontrar, porque a gente vai ter um dado novo, vai ter um telão, e esse telão a gente pode olhar as cartas do próprio telão, né? Então, o projetor de vídeo, né? Então, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter, faz de conta que cartas de advogados. As cartas estão divididas em dois. Primeiro, a carta dos reprimidos e reprimidas. A segunda, as correspondências entre advogados e advogadas. Sim. Pronto. Então, a partir daí, a gente vai dividir por advogado, por reprimido e reprimidas as cartas que ela recebeu e muito menos as cartas que ela enviou. O nosso intuito é, como eu disse no início, é fazer uma coisa mais colaborativa, né? E numa linguagem mais popular, é como a gente fizesse uma Wikipédia. A pessoa que está nos assistindo e teve algum tipo de relação com Messia, alguma coisa assim, você tem alguma correspondência que você enviou para a Messia, que seja uma cópia, ou você tem alguma carta recebida por Messia, Marise? Bem, lá vou eu. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite de Roberto Monte de fazer parte desse grupo, que é uma coisa espetacular, porque quando se fala em liberdade, um pássaro da liberdade é Messia. Além de ser lei de tempestade, ela tem toda uma suavidade de um pássaro que luta por liberdade. Eu fico até emocionada, porque me toca profundamente uma mulher, numa época dessa, sofreu pra caramba, foi presa grávida, o filho dela foi prejudicado, teve consequências grandes com a luta dela. Então, falar de Messia para mim, eu teria que subir, eu acho que uns 1000 degraus para falar de Messia. Mas agradeço muito a Roberto o convite de estar aqui, é uma grande honra estar na DHNet fazendo um trabalho tão sublime, que é pegar uma carta de Messia e ver tudo que ela fez, tudo que ela honrou como mulher, numa época tão difícil, uma época tão torturante, tão mutilante para as cabeças humanas. E hoje, quando eu vejo a juventude sem saber direito o que foi, achando que é uma coisa mínima, a gente fala num grupo ali de professores, eu sou da década de 80, eu sou da década de 90, não estou sabendo. Então, esse trabalho é um trabalho que vai dar identidade a esse povo que não está sem identidade. Esse Brasil ainda não é uma grande nação, porque as pessoas mais jovens estão perdidas sem nenhuma identidade. Então, aí a colega diz, não, mas eu sou da década, nasci em 80, eu não tenho a obrigação de saber dessas histórias que a gente comenta nas redes sociais. Mas é obrigado a saber, porque toda história que se conhece fica mais difícil na frente repeti-la. Então, toda tortura, todos os assassinatos, todas as desgraças que os militares provocaram no golpe de 64, passaram 21 anos matando, torturando, a juventude deve saber. Deve saber para que eles tenham uma visão
melhor da história do Brasil. Então, estar aqui é uma grande honra, eu agradeço muito. E Messia, para mim, além de ser lei de tempestade, porque ela não devia, ela botava para torar, na hora que Gregório foi torturada aos extremos, e ela foi lá e botou o casamento dela em jogo. Ou me apoia, então eu vou embora, cuidar da minha vida para defender esse povo. E Gregório, para mim, eu era bem jovem, mas já soube da história de Gregório, porque dizia assim, um homem feito de ferro e de flor. Aquilo era assim, uma coisa muito poética. Além da dor, vinha a poesia, que a poesia às vezes está aliada à dor. Então, Gregório, para mim, é um grande herói, e Messia defendeu esse homem com unhas e dentes. E eu sou muito orgulhosa de estar aqui, pegar uma carta dela tão linda, que eu acho que é um essa poema. Carta, Isso é um poema. Né? Eu pediria a Flávia para ler de novo. É um poema. Porque desse novo lote que a gente fez uma nova triagem e pegou novas cartas. Você quer ler? Aí tem uma Deixa eu carta, ler, deixa eu ler. Essa é a carta de Doutor de Messia Luca. para Doutor Sobral. Sobral. Doutor Sobral. Simplesmente Dr. Sobral Pinto. Simplesmente. Simplesmente Dr. Sobral Vai Pinto. lá. Pouca coisa. Respirar fundo. Doutor Sobral, agradeço a colaboração que tem prestado na busca de Ramírez. O senhor é o meu mestre, homem de muitas lutas e de muitas vitórias, e tem sido meu guru. Estou muito ferida com esta serenata sangrenta, cantada, promovida pelas Forças Armadas. Nem todo, pois generalizar é um pecado. E um grupo de aproveitadores doentes mentais e vigaristas, todos acobertados pela nossa bandeira. Veremos, mestre, depois de uma longa caminhada à luz da democracia, mas antes muito sangue de jovens, de heróis inocentes derramados. Não tenho a sua fé, sou mística, mas viverei para assistir à queda desta ditadura e os torturadores loucos, doentes, desmoralizados, sendo justiçados por Deus. Perdão, mestre, para quem ainda não aprendeu a perdoar. Acredito que Ramírez foi assassinado, um menino puro, uma gaivota em busca de liberdade, da paz para todos nós. Sou proscrita, pois grande parte da minha família e amigos, mas voltarão porque eles sentem o pior medo, o medo político, mas continuam me amando. Logo que cesse o pânico, o amor ressurgirá, e acompanhado de admiração. Gostaria que o senhor enviasse cartas anexas para o exterior, pois talvez de lá venha algo sobre Ramírez. Já me comuniquei com vários membros da Anistia Internacional e não tenho pistas sobre a nossa gaivota sonhadora. Obrigado. Recebe os documentos respeitosamente Messia, 4 de 73. E a gente hoje diz, poxa, Messia era fantástica, mas ela sofria muito. Isso é muito demonstrado nos diários, né? O sentimento que ela tinha, a dor que ela tinha de ver aquelas pessoas presas, de acompanhar, de ficar lá na prisão, indo lá, vendo cenas terríveis, gente que tinha sido machucada, como aquilo doía, como ela tinha dúvidas, angústias, como ela se sentia mal daquilo. E também nas cartas você percebe isso. Ela tinha um sentimento muito forte por militantes jovens. Eu acho que ela pensava assim, poxa, essa pessoa tem uma vida pela frente, né? E está passando por isso. Ela se sentia um pouco mãe de alguns militantes. Nos diários isso fica bem claro. E aí também, muito, porque ela, outra curiosidade é que ela não era filiada a nenhum partido político. E ela diz isso, tá lá nos diários, mas ela acreditava naquilo pelo qual ela estava lutando, né? Na causa pela qual ela estava lutando, na verdade. E esse sentimento, essas dores, essas angústias estavam lá. Tá lá na escrita dela. Que de repente ela escrevia para se aliviar, talvez,
ou como ela se sentia, ou narrando coisas que ela vivenciou durante o dia dela, né, antes de ir para casa, o sentimento com o filho, com o marido, são coisas que realmente pesam muito para uma mulher naquele período ali histórico, né, em que ela vivenciou, e essa causa que ela defendia, que é uma causa tão grandiosa para uma pessoa, de certa forma, tão solitária, embora ela tivesse apoio de alguns advogados com os quais ela se correspondia e tudo mais. Mas é realmente muito, muito forte poder ter a oportunidade de ter contato com esses documentos e ver essas provas reais, né, daquilo que aconteceu. Realmente muito gratificante. Eu não saberia precisar, mas seguramente a partir de 70. Década de 70. Tem data quase todas, ela bota As data. cartas para Técio Luiz e Silva, 68, é anos 60 e 70. Período da ditadura. Período da ditadura. Eu diria que talvez até o momento que as pessoas estavam presas, né? Mas 60, a partir de 64, muito mais a partir de 68 até 70 e alguma coisa. Isso a gente vai saber direitinho quando a gente concluir o trabalho. E não só isso, mas a gente, de qualquer maneira, se há 10 anos atrás, eu vejo o seguinte, ó, era uma certa angústia, né? A gente estava com esse material desde 2003. Né? Houve, na época, era dos Memórias Reveladas, lembra? Existia, eu acho que a primeira leitura das cartas foi como a gente fosse, vamos estar com esse material aqui, vamos fazer alguma coisa. Hoje eu já vejo o seguinte, a gente já tem uma destinação. Eu acho que a primeira destinação é socializar as cartas, não só socializar as cartas, mas tentar conseguir mais cartas, com o detalhe que a gente pode, inclusive, publicar. Agora, publicar na forma digital, e eu vou aproveitar o embalo para dizer o seguinte, a gente não vai ficar esperando lei de cultura, a gente não vai esperar fazer nada, a gente vai, hoje, de alguma maneira, como material que a gente vai agora, inclusive deixa de filmar para a gente trabalhar mesmo, né? E a gente vai olhar o universo que nós temos, porque a partir dali, em cima desse universo, é o material que vai ser escaneado, viu, Carlos? Vai ser escaneado e automaticamente colocado dentro de um memorial que já existe os nomes. Então, tanto você sabe muito bem que é muito mais eu e você que está pegando mesmo. Agora, o que existe é o seguinte, além das cartas, tem outras coisas. O que a gente está colocando lá de pessoas que fazem parte do memorial são pessoas que a gente tem a prova que era realmente. Então, quer dizer, quando eu fui ler, porque o universo menor é o universo dos advogados. Então, dos advogados tem coisa interessantíssima. Tem uma carta de Messia para um desses advogados remetendo uma coisa específica sobre o cara lá do Aula Espetáculo, Ariano Suassuna. Eu nunca tinha visto falar que Messia tenha sido advogado de Ariano Suassuna. Mas no momento que a gente lê essas cartas, a gente vai fazer isso. E eu estou propondo, viu, Flávio, é que a gente olhe esse material e eu acho que dividir entre nós, como a gente fez da outra vez, por estado. Então, a gente vai ter especialista aqui de pessoas que leram todos aquele grupo de cartas, porque todos não vão pegar. Então, eu proponho o seguinte, a partir de agora, a gente encerra um pouco essa parte mais de midiática, de divulgação, tá, para botar as cartas aqui na mesa e pegando tanto Flávio quanto Jeane, porque Flávio, os dois que estão com as luvas, são os dois que exatamente já fizeram cursos específicos desse tipo de coisa. Nós somos, a gente entra porque tem que fazer, né? Mas então eu diria o seguinte, os encaminhamentos agora serão encaminhamentos com bases técnicas, mas sabendo o seguinte, o material vai ficar online e a reunião de todo esse material, da forma que eu não sei como é que vai ser, em breve a gente publica na forma digital. Então acho que é um pouco isso. E quem está nos assistindo, saber o seguinte, o início do ano, os diários de Messia foram transformados numa peça de teatro, né, que deu muito o que falar.
Logo depois a gente lançou os diários. E agora, a gente, lá em Recife, lançamos o Memorial de Messia, que é chamado Memorial Online Messia Albuquerque, dos reprimidos e reprimidas da região nordeste do Brasil. É isso que a gente vai começar agora a trabalhar. Porque lá, a base do memorial, o ABC dos reprimidos, o ABC dos advogados, dos familiares e das organizações. É isso que a gente vai ter que jogar todo o material de Messia, porque nós temos cartas, cartas e cartas. Reuniões como essa que a gente está fazendo específicos sobre cartas, a gente vai fazer com recorte de jornais, principalmente relacionado a Gregório Bezerra, como a gente tem material jurídico e tem caixas específicas com pessoas. Tipo assim, foi falar de Ramírez, tem lá um envelope cheio de Ramírez. Então, isso que a gente vai fazer. Após o AI-5, 1968, né, o golpe dentro do golpe, a repressão aumenta muito mais. Exatamente. Já existiam muitas organizações de esquerda antes disso, né? Organizações clandestinas não podiam ser, mas em 68 Embora uma elas... parte começa depois daí. Então, é o que eu ia dizer agora. Já Depois existiam da OLA, muitas, né? mas depois de 68 aumenta muito mais. E aí, consequentemente, a luta contra. Mas a repressão passa a atuar mais fortemente, mas o sequestro dos embaixadores, dos diplomatas, eles demonstram exatamente uma organização maior de alguns grupos para fazer esses atos. Com isso, esses grupos passam a ser mais perseguidos e mais organizados, porque antes era uma coisa mais dispersa. Você tinha pessoas aqui no Rio Grande do Norte que viravam clandestinas assim, soltas. Esses sequestros, eles demonstram uma organização que também tem um objetivo de divulgação. É aí que as pessoas passam a saber mesmo da tortura. Então faz todo sentido o que você coloca quando diz que a partir de 70, 70 e pouco é que aparece mais as demonstrações e as pistas das torturas durante a ditadura. Exatamente por isso, né? Por esse contexto de que essas organizações passaram a se organizar melhor, algumas, né? Mas que passaram a ser mais visibilizadas até para fazer esses sequestros e com isso denunciar, porque não era só a troca de prisioneiros, mas tinha o objetivo de denunciar a tortura também. Então, assim, só para... Tinha manifesto que era para ser lido, né? Só